Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo da revista. A lição é 3. Quem escreveu a Bíblia? Essa é a pergunta. E aí nós vamos dar início. Mas antes mesmo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. E por mais esse dia, Pai. Muito obrigado. Agora peço perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. E venha com a ajuda do teu Santo Espírito me fazermos compreender a tua palavra, para assim mesmo sermos certificados por ela. Venha nos abençoar, nos guardar e livrar de todo o mal. É que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa revista, a nossa lição, melhor dizendo, que é a lição 3, que o título é Quem escreveu a Bíblia. Nós temos texto básico, o Salmo 119, de 1 a 16. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Então, vamos dar início. Bem-aventurados que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. E bem-aventurados que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam nos teus caminhos, tu ordenaste os teus preceitos, para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para os teus mandamentos. Louvar-te-ei com coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não me separareis totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo meu coração te busco, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro toda a lei e a tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus estatutos, dos que com todas as riquezas. Em breve preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleitos-me nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Este aí foi o Salmo 119, do 1 ao 16. O versículo-chave é 2 Pedro 1 e 21. Vamos lá para o Novo Testamento, 2 Pedro, que é o 2 Pedro 1, 21. Então, 2 Pedro 1, 21. O que diz 2 Pedro 1, 21? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, todas as profecias de Deus, elas são usadas os profetas e através do Espírito Santo eles falaram. Então, vamos lá. O alvo da lição. Conduzir o aluno a uma inteira confiança na Bíblia e despertar nele um profundo respeito e desejo de conhecê-lo melhor. Nós temos como leitura Bíblia diária. Lá na segunda-feira temos Jeremias 1, 5 a 9. Então, Jeremias de 1, 5 a 9 e depois 32. Então, vamos lá. Jeremias. Nós temos aqui Isaías, vamos para Jeremias. Jeremias está no 15, capítulo 15. Jeremias 15. Então, a gente vai ler do versículo 1, do versículo 5 ao 9. O que diz no versículo 5? Quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém?
Ou quem te entristecerá por ti? O que me deterá para perguntar pelo teu bem-estar? Tu me deixaste, diz o Senhor, volta-se para trás, por isso os estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já não posso mostrar compaixão. Patechá-los, eis com a pá nas portas da terra. Desfilharei e destruirei os meu povo, pois não deixaram os seus caminhos. Multiplicarei as suas viúvas mais do que a areia dos mares. E o meio-dia trarei um destruidor sobre as mães de seus jovens. De repente farei cair sobre ela angústia e terror. O que deu à luz 7 filhos se enfraquecerá, expirará. Por ser ao seu sol sendo ainda dia, ela se confundirá e se vergonhar, e os que dela ficarem eu entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então agora vamos lá para Jeremias 32. Então vamos lá para Jeremias 32. Vamos ver o que diz 32. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Agora, na terça-feira, temos Lucas 8, 11 a 21. Então, vamos lá para Lucas 11, do 8 ao 21. Do 11 ao 21. Lucas 11, 8, do 11 ao 21. O que diz em Lucas 8, do 11 ao 21? Diz o seguinte. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem depois e vem o diabo e te... Peraí, esse Lucas 8, de 11 a 21, seria melhor que nós começássemos a ler a parábola do semeador. Então, vamos começar do versículo 4. Ajuntando-te grande multidão, e vindo ter com ele, gente de toda a cidade, disse por parábola. Isso, Jesus. Jesus falando. Um semeador saiu a semear e sua semente, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinho, e crescendo com ele, os espinhos sufocaram. Outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, e assento por um. Dizendo-lhe estas coisas, clamou: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram: O que ele queria dizer com essas parábolas? Ele lhe disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros falai-me por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão à beira do caminho são os que ouvem, depois vem o diabo e tira o coração e a palavra para que ele não o salve crendo. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na hora da provocação se desviam. Os que caem dos espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são provocados com cuidado, riquezas, deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, retêm um coração honesto e bom, e dão fruto com a perseverança. Então vamos lá, aí vem a parábola da candeia. Ninguém, acendendo uma candeia, o cobre com algum vaso, ou põe debaixo da cama, antes coloca no velador, para que com ele vejam a luz. Pois não há coisa oculta que não haja de manifestar, nem escondida que não haja de saber ver a luz. Portanto, vende como ouvis a qualquer que tiver, lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o mesmo parece se lhe será tirado. Aí fala sobre aqui a família de Jesus, já que é até o 21, né? E vamos lá. Foram ter com ele sua mãe e seus irmãos,
e não pôde te aproximar dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu Jesus: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Agora vamos lá, para quarta-feira, Mateus 5:31. Mateus 5:31. Vamos que foi aqui que disse Mateus 5:31. Mateus 5:31. Está aqui o 5 e o 31. 31 diz: também foi dito aquele que deixar sua mulher e lhe ter carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se repudiar uma sua mulher, e não ser por causa de infidelidade conjugal, faz que ela comete adultério. E aquela que casar com a repudiada comete também adultério. Então a gente vai lá ler agora 26:56. Vamos ver Mateus 26:56. O que diz em Mateus 26:56? Diz o seguinte: mas de tudo isso aconteceu para que cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixando e fugiram. Agora, vamos lá. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. O que diz 2 Timóteo 3,16? Não, 2 Timóteo, isso, 3,16. Diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E agora nós temos Efésios 1:11. Então vamos para Efésios. Depois de Gálatas vem Efésios, que é 1:11. O que diz 1:11? Nele digo, de quem também fomos feitos a herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Agora nós fomos na sexta-feira, Efésios 6:17. Vamos partir para Efésios 6:17, que diz: tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então agora fomos lá para Hebreus 4:12. Vamos passear pela Bíblia. Hebreus 4:12. O que diz Hebreus 4:12? Pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Agora nós fomos para João 7:38. Então vamos lá, passeando pela Bíblia em João 7:38. Vamos para 7:38. O que diz a palavra de Deus em Mateus 7:38? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do meu interior fluirão um rio de águas vivas. Isso é Jesus falando. E temos Lucas 18:31. Então vamos para Lucas 18, versículo 31. O que diz em Lucas 18, versículo 31? Tornando consigo os 12, disse-lhe, isso Jesus falando: subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que os profetas escreveram. E agora Romanos, no domingo, Romanos 10, 14 e 17. Então vamos lá para Romanos. Depois de João vem Romanos, Atos, né? Depois que é Romanos. Então vamos em Atos, Romanos é 10, versículos 14 e 17. O que diz o 14 e 17? Como, pois, invocarão aquele que não creem? Como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, não ouvirão sim por certo. Então, essa é a semana, a leitura diariamente. Então, vamos agora partir para o estudo da revista. É a introdução. Na lição anterior, vimos que Deus fez-te conhecer por meio da criação, conforme lá Romanos 1, versículos 19 e 20. Da moral, consciência e percepção conferida a nós, conforme Romanos 2,15. E, principalmente, por meio de uma revelação direta de sua palavra, o qual foi programada e documentada por homem escolhido, inspirado por ele mesmo. Quer dizer, inspirado pelo Espírito Santo por Deus. A Escritura Sagrada traz um registro de fiel e autorrevelação de Deus que fez a si mesmo, aos homens. Nenhum cristão verdadeiro tem dificuldade em aceitar sua divina inspiração, mas com certeza algumas questões despertam nossa curiosidade. Não há mal algum em indagarmos a respeito. Entre aspas, como os escritores discerniam e que deveria ser escrito, fecha aspas. A participação humana em sua confecção não abre margem para possíveis erros. Esta e outras questões o que pretendemos esclarecer nessa lição. Bom, no item 1 diz que o que a Bíblia mostra sobre a inspiração. Vamos lá. Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus não é simplesmente uma forma de expressão. Trata de um testemunho literal que a Bíblia dá de si mesma. Vejamos alguns textos. Por exemplo, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Os escritores eram homens comuns, mas a iniciativa, o conteúdo e todo o poder que dela resulta são da competência exclusiva de Deus. Eles tiveram seu valor, mas o mérito e a autoria inteiramente atribuída a Deus. Já no número 2, fala que os homens falaram da parte de Deus. Nenhuma profecia dessa escritura foi dada por vontade humana. Entretanto, o homem santo falaram por parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Outro texto taxativo, ao afirmar que todo o conteúdo da Bíblia foi registrado por meio de revelação profética, e nunca por iniciativa humana. Esta expressão, entre aspas, movida pelo Espírito, tem a mesma raiz da palavra usada por Paulo em Atos 27,15, sendo que o navio arrastado com violência, mostrando que o Espírito de Deus conduziu os escritores e que Deus queria que escrevesse. A espada do Espírito, número 3. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios 6,17. Porque a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada. Está lá em Hebreus 4,12. Poderia o homem elaborar um meio de defesa e ataque a inimigos que nem eu mesmo conhecia, principado e potestade? Poderia o homem confeccionar um guia seguro para desventar a profundeza da própria alma e da alma alheia. Não, somente o Criador de nossas almas estaria apto a penetrar em tal nível, e só ele poderia mostrar como fazê-lo. Quer dizer, para desventar as providências da própria alma e de alma alheia, não pode. O homem não tem essa capacidade. Somente o Criador de nossas almas estaria apto a penetrar a tal nível, que só poderia mostrar como fazê-lo. A gente abre um parênteses aí para dizer que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o único que sabe os nossos pensamentos. Ninguém sabe os pensamentos normalmente de outra pessoa. A não ser que a pessoa faça algum gesto que mostre, sem ser verbal, aquilo que pretende fazer. Mas isso é até muito difícil. Mas é que Deus sabe de todas as coisas. Não adianta porque a gente se esconder
Ele sabe o que a gente passa na nossa cabeça e no nosso pensamento. Aí vamos no item 2, é o carisma romano, que fala o que Jesus afirma sobre... Aí a gente está na página... O que Jesus afirma sobre a inspiração. Está na página 24. Vamos lá. Jesus, em diversas ocasiões, endossou o seu ministério pela confiabilidade da Escritura. Com a revelação de Deus, ele disse, entre aspas, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Fecha aspas. Isso está lá em João 7, versículo 38. Abre aspas. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Fecha aspas. Está em Lucas 8, 21. Abre aspas. Errai não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Fecha aspas. Está lá em Mateus 22, 29. Abre aspas. A Escritura não pode falhar. Fecha aspas. Está em João 10, 35. Abre aspas. Hoje se cumpriu a Escritura que acabaste de ouvir. Fecha aspas. Lucas 4, 21. O ministério de Jesus Cristo foi pautado nas Escrituras, sendo ele mesmo a palavra de Deus que nos tornou vida. Entre aspas, no princípio era o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso está lá em João 1, versículo 1, 3 e 14. Foi usado a Escritura que Jesus autenticou seu ministério, conforme João 5,39. Combateu os falsos ensinos, que é em Mateus 5,31 e 32, Marcos 7, versículo 9 ao 13, fortaleceu seus apóstolos, conforme Mateus 26, 54, e abençoou os seus discípulos, conforme João 17, 17. E até mesmo se defendeu, Mateus 4, versículo 4, 7 e 10. No dia de Jesus, o Novo Testamento não tinha sido escrito, mas devemos salientar que o Cristo que considerava a Escritura... Desculpe, eu estou com um pouquinho de sono, eu acordei muito cedo. A Escritura do Antigo Testamento, como a palavra inspirada em Deus. O mesmo prometeu e cumpriu, e aos apóstolos a inspiração do Espírito de Deus para que propagasse os seus ensinamentos. Isso coloca os escritos dos seus discípulos em pé de igualdade com as antigas escrituras. Além disso, os escritores, tanto no Antigo como no Novo Testamento, afirmam que Deus mostrou a ele o que deveria escrever. Jeremias, por exemplo, escreveu, entre aspas, assim fala o Senhor, escreve no livro todas as palavras que eu disse. Fecha aspas. Isso lá está em Jeremias 30, versículo 2. Eis que põe a tua boca minhas palavras. Fecha aspas. Está em Jeremias 1, 5 ao 9. E Êxodo 17, versículo 14. Paulo afirmou, entre aspas, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 12, 13. João também escreveu, o que vês escreve no livro e manda às 7 igrejas, conforme Apocalipse 1, 11. Escreve por essas palavras são fiéis e verdadeiras, conforme Apocalipse 21, 5. A Escritura inspirada é uma revelação escrita, assim como os sermões dos profetas eram revelações faladas. Nosso grande problema não é saber explicar a inspiração, mas a maneira como temos encarado as Escrituras. Até que ponto você aceita os seus conselhos? Lembra-se que seremos julgados segundo o uso ou abuso que fizemos da revelação. Agora o terceiro. O que os homens pensam sobre a inspiração. No texto, tinha tentar esclarecer a maneira exata pela qual Deus atuou na produção das Escrituras. Surgiram inúmeras teorias,
Vejamos alguma. Bom, no primeiro lugar tem a teoria do ditado. Para os defensores dessa posição, autores humanos não passaram de máquina de escrever, cuja mente entrava em transe. Deus teria ditado literalmente cada palavra, e sem levar em conta a formação acadêmica ou cultural escolhida para a redação. Contrariando em parte essa posição, deveríamos lembrar que a própria Bíblia, melhor dizendo, confirma a participação humana, entre as homens falaram movidos pelo Espírito, conforme 2 Pedro 1:21 e Marcos 12:19. Entre aspas, me pareceu bem estar por escrito, fecha aspas, Lucas 13. Ainda que assinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, prefiro solicitar. E quais os fatores também que contraria essa teoria? Vamos lá. Primeiro fator. Para a confecção do Evangelho de Lucas, Atos houve pesquisa histórica e narrativa de testemunhos oculares, conforme Lucas 1:4 e Atos 1:1 e Atos 16:15-16. Mateus e Lucas, letra B. Mateus e Lucas se apoiaram nos escritos de Marcos ao escrever suas narrativas sobre a vida de Jesus. Na letra C, o estilo ou a falta de estilo literário aponta para a participação humana. Letra D. Há exemplo de inclusão do pensamento particular do autor, conforme 1 Coríntios 7:40. Aí temos a teoria da acomodação. Essa teoria da acomodação, alguns tentaram explicar a inspiração afirmada que Deus, entre aspas, acomodou-se às limitações dos autores humanos, escrevendo que a Bíblia contém defeitos humanos, e para endossar suas afirmativas, costumam usar a seguinte ilustração, entre aspas, assim como a luz ao passar pelo vitral adquire cor e brilho, também a revelação bíblica encontramos as manchas de seus colaboradores. Pensar assim é contradizer a Bíblia. Diz que é mesmo que o Espírito diz ao nosso coração, por meio de suas páginas. Como refutação e seu argumento, um vitral é colorido porque foi projetado com esse propósito. Para que suas luzes preencham o catedral, assim também pode ser Deus planejando que a sua palavra chegasse a nós por meio de uns nuances humanas, que não mesmo preparou para este fim, conforme 2 Coríntios 11:30 e 2 Coríntios 12:9-10. Portanto, as nuances da revelação bíblica não devem ser consideradas como defeito humano. Já na terceira, teoria da supervisão, nós temos a teoria da supervisão. Esta posição defende que Deus supervisionou e coordenou a cada detalhe do ambiente, tais circunstâncias da formação daquele que escolheu. Isso porque tamanha imperfeição que os registraram em visões de acontecimento. As reflexões dos termos usados, suas palavras, mas a inspiração foi inteiramente de Deus. Foi então que, assistindo pela providência do Todo-Poderoso, mediante a atuação do Santo Espírito, os portas-vozes da verdade divina escreveram suas mensagens. Que não há incoerência nessa última posição, visto que nosso Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, conforme Efésios 1:11. Pois assim como profetizou para o seu filho, ele tornasse plenamente um homem sem com isso muscular. Sua posição é nem poder perder sua divindade. Também pode produzir uma obra perfeita com a participação humana, fazendo dela sua palavra. Aí vem a aplicação. O homem pode elaborar suas teorias, mas não pode contestar a transformação que a Bíblia produz na vida dos seus leitores. Que outro livro não há como esse nós conceda alegria e paz, segurança, orientação e poder para garantir a vitória.
Então lá, sempre haverá aqueles que procuram contestar a inspiração inerente da Bíblia, afirmando que ela se contradiz e que comete erros científicos e históricos. O que dizer a esses tais? É simples, a Bíblia não é um manual de ciência, história ou qualquer outra coisa. Seu único objetivo é conduzir o homem à fé cristã e a praticar esta fé. Entre aspas, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Fecha aspas. Romanos 10, 17. Se houvesse erro na Bíblia, em vez de ter fé, ela produziria descrença, morte espiritual e seus leitores e ouvintes. A acusação que a Escritura contempla erro científico não atinge a doutrina da inspiração, nem com sua inerrância. Josué orou para que o sol e a lua parassem. E todos sabemos que foi a terra que parou. Finalmente, o texto não é ensinar astronomia. Josué usou a linguagem, a aparência, de acordo com o conhecimento científico da época. Se a história da criação entrar em conflito com a história natural, basta lembrar que o autor tinha um objetivo exclusivamente religioso. Contudo, a ordem bíblica da criação e a matéria, a vida animal, a humanidade, confere com todo status científico. Então nós podemos concluir, chegar à conclusão e concluímos que podemos dizer que a Bíblia tem dupla autoria. O homem é o escrivão, mas toda a iniciativa, iluminação e supervisão são daqueles que escolheu e o preparou para esse trabalho. Entre aspas, quantos, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou para a sua graça, acerca do que vos escrevo, conforme Gálatas 1:15 ao 20. Então, essa foi a nossa lição, a lição de hoje, que é a lição 3. Então, agora, na próxima lição será a lição 4, que como interpretar a Bíblia, parte 1. Tá? Muito interessante. Então, é como interpretar a Bíblia, parte 1. Então, vamos dirigir a Deus em oração, agradecendo a Ele pela sua palavra. Essas teorias, né, que nós vimos, né, que o autor colocou, e sobre a inspiração, né, que homens foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever tudo aquilo, as narrativas que de fato aconteceu. Né? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito, Pai, que testificou ao ser humano, ao homem, para que ali escrevesse a Tua palavra, escrevesse a Tua vontade, Senhor, todos os ensinamentos, porque a Tua palavra é refrigério para a alma, e traz paz, alegria, conhecimento, Pai, e evita-te nós pecarmos contra Ti, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada ouvinte que através, assistindo essa escola dominical online, pelas redes sociais, que Tu possas abençoar ricamente, abençoar o seu lar, sua família, e que todos possam estar guardados, Pai. Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, e tudo aquilo que fazemos não Te agrada. E nos abençoa, Pai. Tenha um dia de paz, tranquilidade, uma semana abençoada, que possamos ser abençoados por Ti. E abençoe. Desperta, Senhor, aqueles que dormem, Pai. Desperta para estar na Tua presença, na Tua casa, para meditar mais na Tua palavra, para termos mais conhecimento. Faça isso para a Tua glória e a nossa edificação. É que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e que tenham uma ótima semana. E até nós estarmos na próxima semana falando aí da lição 4. Fiquem com Deus.